Meu nome é Jochen Wolf, sou atualmente curador da 32ª Bienal de São Paulo. Eu organizo exposições e organizo outros programas de a gente falar juntos sobre arte. Para mim foi, depois de ter estudado História da Arte, para mim uma das experiências mais importantes foi na verdade, trabalhando numa galeria de arte em Berlim, mas o mais importante era o contato com artistas, aprendendo com artistas, aprendendo a produção, como os passos de produção, de criação, de realização de exposições, trabalhando assim, de fato, assim, no projeto da feitoria de obras de arte, de exposições. Enfim, acho que para mim o maior investimento foi o meu contato. Eu também acho que hoje nosso grande, vamos dizer, um bem com quem a gente trabalha é se tornar parceiro e sócio no crime com artistas. Tem que dizer que foi no início dos anos 90, não era o momento que o mercado era o que ele é hoje. Acho que o importante para mim, na experiência de trabalhar com uma galeria, foi trabalhar com os artistas. Então, eram figuras com quem eu trabalhava, como Rick Vanija, Olaf Eliasson, Jorge Pardo, Sharon Locker, que eram figuras que a amizade com eles se tornou uma grande aprendizagem. Eu acho que o Rick, por exemplo, é uma figura com quem eu aprendi a pensar arte, pensar sobre arte e pensar sobre o papel de um organizador de exposição. Eu acho que são as duas coisas, né? Tanto a ideia de criar relações, laços emocionais e de confiança com artistas que foram importantes ou que estão sendo importantes na minha forma de me desenvolver profissionalmente, pessoalmente, e são amizades. E por outro lado, tenho o desejo de sempre encontrar novas pessoas, né? Novas formas de pensar, questionar, de pensar sobre o trabalho, de pensar e entender a arte, de procurar outras questões. Então, na verdade, são as duas coisas, tanto manter as relações já estabelecidos e renovar eles constantemente, e o outro lado é sempre tentar procurar conhecer as outras pessoas com quem nós conseguimos aprender. Sempre abro e sempre tento responder. Ou de uma forma, já teve muitos casos que até já trabalhei com artistas que de fato mandaram chamar minha atenção ao trabalho deles e por mandar um portfólio, por mandar um convite. E a partir disso se criou uma amizade. Não é sempre assim, mas existe esse caso sim. Então eu sempre abro. Os mais interessantes artistas são aqueles que te provocam o tempo inteiro. Que sempre quando você acha agora estou acomodado e entendo algo, que te leva para fora e pensar de novo, não, talvez não era assim. Eu acho que esse prazer desse momento incerto de talvez não ter entendido uma coisa, talvez ser incomodado, isso é o momento que algo acontece comigo. Eu vejo isso, pelo menos, para a minha pessoa própria. Quando eu fico incomodado de algo que eu não entendo, eu começo a procurar saber. Aí, de repente, desse problema, se criam outras possibilidades, outros caminhos. Eu acho isso o processo mais interessante quando a gente trabalha com arte. Eu tenho muita dificuldade com a palavra contemporâneo, porque eu sempre acho que quando eu falo de arte contemporânea, é arte feita por meus contemporâneos. Mas o que eu acho mais interessante é quais são as questões urgentes. Eu acho que tem modas, mas isso é um assunto que eu acho que quais são as questões urgentes é algo outro. As questões urgentes, eu acho que isso está acontecendo, eu acho que a Bienal de São Paulo que eu estou trabalhando está tentando de abraçar e falar, por exemplo, do assunto da incerteza, de um momento, uma sensação de viver num tempo de incerteza, onde as formas, vamos dizer, as narrativas que nós temos não são mais uma ou duas, eles precisam de múltiplas narrativas, onde a gente entende que os conhecimentos, nossa forma de entender o mundo não é suficiente e precisa de se desdobrar em outros. A gente tem que aprender com o outro. Eu acho que, atualmente, o urgente do artista é
promover essa troca de informação, essa troca de entendimentos. Eu acho assim importante. Nós estamos vivendo um mundo que é meio, que vamos dizer, o capitalismo nos leva para uma corrida. Quem pega a última água, quem pega os últimos recursos da terra, né? Quem ganha nessa corrida. Eu acho que isso está acontecendo. A arte tem um grande papel transformador de propor e pensar outras formas de se viver juntos. Eu acho que isso não que ela vai salvar o planeta, isso não vai acontecer, mas ela pode muito apontar. E ela tem essa possibilidade, ela propõe outras narrativas, ela provoca outras imaginações. Eu acho isso a arte tem que fazer. E hoje, mais do que nunca, ela tem que se preocupar com a saúde do planeta. Sim, com a diversidade, promover a diversidade. Sim, criar umas imaginações ou narrativas alternativas. Isso ela tem que fazer. Minha responsabilidade como pessoa vem como uma responsabilidade social. Eu acho que como um curador eu só posso ajudar que os artistas que têm uma preocupação, que organizar uma exposição que permite um diálogo interessante entre eles e encontra uma forma que seja acessível para todos. Eu acredito muito nesse credo que Gilbert e George sempre falaram, Art for All. Tem que ser acessível para todos. Nesse momento, acho que se dá uma possibilidade que a arte de fato é uma força transformadora. E eu acho que o papel da Bienal de São Paulo ou de outros bienais é reconhecer essa responsabilidade como instituição e criar novas formas, inventar novas formas para que a arte que artistas fazem pode ser experimentado, vivido por muitas pessoas. E aí acho que sim, é uma responsabilidade social, mas não é diretamente ligado ao papel do curador. Eu acho que tem um momento no meio, que é assim, nós como pessoas vivendo nesse mundo preocupados. Eu tive o privilégio de trabalhar assim, desde 2004 num projeto em Inhotim, como diretor-geral, como diretor artístico, como curador. Nesses anos, eu acho que nós trabalhamos a partir de uma ideia que o Inhotim sendo inserido num contexto geográfico e contexto local, onde não há muitas pessoas que são usuários frequentes de museus. Então, para muitos é uma novidade. É um primeiro contato com arte, com escultura, pinturas, fotografias. Mas a gente nunca achou, eu acho que nossa experiência também comprovou isso, que precisa ter alguma preparação para entender a arte contemporânea. Eu acho que todos nós carregamos tantas questões em nós. Isso não tem a ver com grau acadêmico, grau de formação necessariamente. Tem a ver com que nós simplesmente estamos cheios de questões. E a arte responde a alguns deles. E eu acho importante ter essa abertura que cada um pode encontrar, sim, em alguma obra de arte, algo que toca ela ou ele mesmo. Mas não partindo da ideia que todo mundo tem que entender tudo. Acho que também tem uma coisa de se abrir e quando não interessa, não interessa, tudo bem. Mas quando tem um encontro, eu me encontro numa obra de arte que me toca, aí eu me abro. Isso não tem a ver com minha formação como historiador de arte. Isso tem a ver com minha formação de pessoa que quer aprender. Eu acho que isso, eu muito acredito que isso é um pouco todo mundo tem. E eu acho que nós temos, então, como curadores, organizadores de exposição, nós temos que criar formas de derrubar todas as barreiras que normalmente fazem que uma pessoa que talvez não é usuário frequente de um museu chegue à arte. Tem a coisa da catraca, da pessoa, a pessoa te esperando, a entrada, deixar seu casaco, sua mochila, tudo isso são barreiras. Barreiras de linguagem, quando a gente de repente tem textos que você tem que ler primeiro para começar a trabalhar, assim, entender a arte, ou você acha que você tem que ler primeiro.
são todas barreiras. Então, eu sou muito interessado, quando eu falo arte para todos, eu interessado em pensar outras formas de criar exposições onde a gente pode ficar livre dessas barreiras. E promover um outro encontro que é mais imediato, mais direto, mais pessoal. E o TIM é um ótimo exemplo nisso, onde uma vez dentro você consegue se encontrar. Você passa tanto tempo lá andando que um encontro com uma obra de arte é muito imediato, é muito pessoal. Ele não é muito guiado por assim, condições ou recomendações. Ele é muito livre. E nesse sentido, eu acho isso é algo que me interessa. Quando um contato é mais imediato, é muito desejável. Quando se torna um espetáculo, eu acho que depende do espetáculo. Para mim, não, a cross the line depende quando eu acho que as diferenciações entre alta cultura e cultura popular, acho que eles não se sustentam. Acho que hoje a gente entende que eles são formas de se expressar complementares. É muito importante também trabalhar nessa porosidade entre uma e outra. Eu acho sim importante sempre inventar outras formas de trazer trazer questões importantes para mais pessoas. Para mim não importa muito se eu, por exemplo, tenho uma obra de arte como, vamos dizer, o trabalho do Matthew Barney em Inhotim, que é um trabalho que fundamentalmente fala sobre nossa relação natureza e humana, sobre extinção, destruição, reflorestamento, sobre tradições narrativas, mitos. Tudo isso está dentro desse trabalho. Se esse trabalho, claro que tem uma escala espetacular, claro que ele é exposto de uma forma que a sensação disso é muito imediata, mas o assunto que se trata é tão algo importante que para mim não importa como, assim, eu acho que a experiência, porque eu acho a experiência desse trabalho por exemplo tão integral, tão rico, mas o assunto me importa. Tem outros casos, talvez, onde uma obra de arte muito erudita, talvez tem muito pouco conteúdo, e aí eu acho que tem que tudo é provocar diálogos e qual formas, acho que tem formas mais interessantes, mais bem-sucedidas que outras, mas não é necessariamente quando uma coisa se torna aberta para muitos, já é espetacular e por isso menos válido do que uma coisa elitista. Eu acho o contrário. Sempre foram também visões privadas que promoveram a arte e a experiência aos museus. Por isso muitos museus no mundo inteiro originalmente foram criados sob um certo mecenato. Eu acho que se deu sim, é importante ter uma cultura ou uma política cultural pública. E isso é para que todos nós lutamos o tempo inteiro, né? Que precisa ter uma consciência, entender que a cultura é uma coluna importante na criação de uma nação, mas eu acho importante entender que ela sempre existe, assim, meio coabitando, coexistindo. Ela sempre é. Quase nenhuma instituição é totalmente privada ou totalmente pública. Quase nenhuma instituição vive apenas de recursos públicos ou apenas de iniciativas privadas. Ela sempre tem uma coexistência, isso é algo a ser negociado, eu acho que sempre. E é importante que é importante ter os impulsos particulares, privados, visionários, e é importante ter uma política de apoio, de fornecimento, de educação, de diversificação e de trazer arte, acessibilidade. Isso tem que ser um papel do Estado. Eu acredito muito. Eu acho lindo quando, seguindo um pouco o raciocínio que eu fiz antes, a gente tem que romper as barreiras, então tem que se pensar em todos os lugares do mundo formas de fazer a experiência com a arte acessível para todos. Isso significa ou pode ser gratuito ou precisa inventar outras formas para que a entrada não seja uma barreira.
Eu acho que uma entrada, um ticket pode sim ser um contrato, vamos dizer, um contrato social entre uma instituição que vive, não ninguém vive disso, mas que precisa desse recurso. Mas eu acho que é uma obrigação de uma instituição, qualquer galeria ou instituição cultural, inventar formas que isso nunca seja uma barreira. Então, tem várias formas de fazer isso, de dias gratuitos, de promover visitas de certa forma. Mas eu acho que é um papel para cada um se pensar como ser aberto para todos.